Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um jornal Saúde em Foco. Bom dia! Hoje iremos trazer informações sobre a embolia pulmonar, o que é, a causa, os sintomas, o tratamento e o papel da enfermagem. Vamos dar início, então, a mais uma edição do nosso jornal Saúde em Foco. A embolia pulmonar, também chamada de embolismo pulmonar ou trombolismo, é um quadro grave que ocorre quando há um bloqueio de uma ou mais artérias do pulmão, por gordura, ar, coágulo de sangue ou células cancerígenas, obstruindo o fluxo de sangue. Na maioria das vezes, é um coágulo sanguíneo que provém das veias profundas das pernas devido a tromboses, que obstruem a artéria. Embora qualquer pessoa possa desenvolver coágulos de sangue que originem embolia pulmonar, certos fatores podem aumentar o risco, como alterações hereditárias que afetam o sangue, tornando mais propenso a coagular, ser fumador, pois o tabagismo predispõe à formação de coágulos sanguíneos, especialmente quando associados a outros fatores de risco, o repouso em excesso, que eleva ao sedentarismo, estar imobilizado por longos períodos de tempo na cama devido à doença, pós-operatório, viagem de avião de longa duração, entre outros motivos que acabam levando ao sedentarismo. Na gravidez, a maior quantidade de hormônios femininos circulando no corpo podem desencadear aumento na coagulação, e o peso do bebê pressionando as veias na pelve pode retardar o retorno do sangue dos membros inferiores. Queimaduras, câncer, parto, histórico familiar de coágulos de sangue, fraturas dos quadris ou do fêmur, ataque cardíaco, cirurgia do coração, lesão grave, derrame, uso de pílulas anticoncepcionais ou terapia de estrogênio. Os sintomas da embolia pulmonar compreendem dispneia, dor torácica pleurítica, tosse e, em casos graves, tontura leve, pré-síncope, síncope ou parada cardiorrespiratória. Os sinais também são inespecíficos e podem incluir taquipneia, taquicardia e, em casos mais graves, hipotensão. Em pacientes idosos, o primeiro sintoma pode ser o estado mental alterado. Agora, vamos com a repórter Janailda, que traz mais informações sobre esta enfermidade diretamente do Hospital Clériston Andrade. Alô, Janailda, é com você. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui com a enfermeira Vanessa e o Paulo, que vão nos conceder uma entrevista sobre embolia pulmonar. Vanessa, qual o papel fundamental do enfermeiro diante de uma embolia pulmonar? Bom dia. Bom, Jana, o papel da enfermagem é identificar o paciente com alto risco de embolia pulmonar e minimizar o risco desse agravo em todos os pacientes. A prevenção da formação do trombo é de grande responsabilidade da enfermagem. Também exercemos um papel fundamental no que tange à melhor evolução clínica do paciente. Devemos estimular a deambulação e os exercícios ativos e passivos das pernas para prevenir a êxtase venosa nos pacientes em repouso no leito, aconselhar o paciente a não ficar sentado ou deitado por períodos prolongados e não cruzar as pernas, não vestir roupas constritivas. Os pés dos pacientes devem repousar sobre o chão ou numa cadeira. Não deixar os catéteres venosos instalados no local por períodos prolongados. Oferecer o posicionamento mais confortável possível para a respiração. Fazer mudança de decúbito frequentemente para melhorar a ventilação do pulmão. Ofertar oxigenoterapia continuada e observar sinais de hipoxemia. Monitorar o paciente, oferecer suporte emocional, melhorando a ansiedade, estar alerta quanto aos sinais de choque cardiogênico e devido, ao efeito da embolia pulmonar sobre o sistema cardiovascular, verificar os sinais vitais, administrar anticoagulantes prescritos, enfim, tá fazendo todo esse acompanhamento, com o paciente. Como a trombose evolui para uma embolia? É o seguinte, depois que a trombose venosa profunda se desenvolve, o coágulo pode se deslocar e se mover pelo sistema venoso e coração e se alojar nas artérias pulmonares, ocluindo parcial ou totalmente um ou mais vasos. Quais as consequências e quais as sequelas
que uma embolia pulmonar pode causar? Olha, uma vez que a embolia pulmonar impede a passagem de sangue para uma parte do pulmão, a primeira sequela está relacionada com a diminuição da troca de gases e por isso há menos oxigênio disponível no sangue. Quando isso acontece, há uma sobrecarga do coração, que faz ele trabalhar muito mais rápido para tentar fazer com que a mesma quantidade de oxigênio chegue a todo o corpo. Pequenos êmbolos podem não ter nenhum efeito fisiológico agudo e muitos podem iniciar a lise imediatamente e desaparecer em horas ou dias. Êmbolos maiores podem causar aumento dos reflexos ventilatórios, taquipneia, hipoxemia por incompatibilidade da ventilação-perfusão e baixo teor de oxigênio no sangue venoso misto, como resultado de baixo débito cardíaco, atelectasia e aumento da resistência vascular pulmonar causado por obstrução mecânica e vasoconstrição, resultando em taquicardia e hipotensão. A lise endógena reduz a maioria dos êmbolos, mesmo aqueles com tamanho moderado, e as alterações fisiológicas diminuem no decorrer de horas ou dias. Alguns êmbolos resistem à lise e podem se organizar e persistir. O risco de morte depende do grau e da taxa de aumento nas pressões cardíacas do lado direito e do estado cardiopulmonar subjacente do paciente. O infarto pulmonar ocorre em mais de 10% dos pacientes diagnosticados com embolia pulmonar. Esse índice é baixo e é atribuído ao suprimento sanguíneo duplo do pulmão. Em geral, o infarto pulmonar é decorrente de êmbolos menores que se alojam nas artérias pulmonares mais distais e é quase sempre completamente reversível. O infarto pulmonar é reconhecido precocemente, usando critérios radiográficos sensíveis, com frequência antes de a necrose ocorrer. Como se dá o diagnóstico dessa enfermidade? Para fazer o diagnóstico da trombose, inicialmente, temos que realizar um exame clínico, com base nos sintomas que cada paciente pode apresentar e investigar o histórico familiar também. Para confirmar, os médicos podem solicitar alguns exames, como, por exemplo, análise de sangue, radiografia do tórax, ecografia, angiografia pulmonar no caso, e ressonância magnética. Qual a importância do diagnóstico precoce e como se dá o tratamento da doença? O diagnóstico precoce é importante, para reduzir significativamente o risco de morte. O tratamento deve ser imediato para romper o coágulo. E isso pode ser feito com anticoagulante e medicamentos ou procedimentos. Obrigada, Vanessa. Agora vamos falar com o paciente Paulo. Oi, Paulo. Diante de tudo que você vivenciou com o caso, qual conselho você daria para as pessoas na intenção de prevenir a embolia pulmonar? Eu diria às pessoas para não fumar, porque fumei desde jovem e vejo o quanto o fumo é prejudicial e predispõe à formação de coágulos. A alimentação saudável, pois eu comia muito fast food. Redução do peso, se necessário, porque aprendi que a obesidade é fator de risco, e fazer atividade física. E um conselho para as mulheres: não tome anticoncepcional, a não ser em extrema necessidade. Isso aí, Paulo, aprendeu direitinho, parabéns! Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e lembrem-se das dicas do Sr. Paulo. Obrigada, Jana. O Jornal Saúde em Foco termina aqui. Tenham um bom dia. A embolia pulmonar é a principal causa de mortalidade passível de ser prevenida durante a internação hospitalar. Então, cuidem-se, evitem. Ela principalmente é causada por trombose. E a trombose é algo que pode acontecer em homens, em mulheres. Todos estão sujeitos a este risco. Então, pratique exercícios físicos, mantenha uma alimentação saudável, deixe o corpo sempre em movimento, para que o sangue possa circular tranquilamente e para que possa ser evitada uma trombose e, consequentemente, evitado também uma embolia pulmonar.